grande momento. Vamos falar sobre o hibisco. O nome científico do hibisco é Hibiscus sabidarifa e ele é uma planta muito utilizada no mundo todo, é reconhecido no mundo todo como uma planta medicinal de alto potencial. Ela é muito utilizada como diurética, como anti-inflamatória, emagrecedora, como protetora do fígado, digestiva, controladora da hipertensão arterial, entre outros usos populares aí, que são muitos os usos do hibisco. Ele também é chamado de quiabo do inferno, quiabo da Guiné, é chamado de groselheira, azedeira, vinagreira, porque ela é bastante ácida também. Bom, mas no Brasil ela é muito conhecida e também é muito utilizada aí, em todas as regiões do Brasil se utiliza esse hibisco, né? Existem várias espécies de hibisco. Então, para quem conhece um pouco de floricultura aí, sabe que tem muitas espécies de hibisco, alguns com a flor bem grande, alguns com as flores menores, alguns nativos, alguns de outras regiões. Mas o hibisco que nós estamos falando aqui é um hibisco que tem a flor bem pequenininha, amarelinha, e o que nós usamos dele são os botões florais, ainda vermelhos, fechados, a gente usa o botão floral dele, tá? Então a gente vai colocar as imagens aí, vocês devem estar vendo as imagens aí, sobre de que hibisco nós estamos falando exatamente. A sua origem remonta à África e à Ásia. Então ele é muito comum na Índia, é muito comum em vários lugares da África e ele nasce espontaneamente nesses lugares, nasce que nem mato para todo lado. Aqui a gente precisa plantar, algumas pessoas têm até no jardim como planta ornamental em jardim, porque é muito bonitinho, os botões fechadinhos, depois as flores abertas também são muito bonitas, então muitas pessoas têm no jardim também e nem sabem que aquilo é um hibisco. Bom, muito bem. A parte mais utilizada dele, como eu falei, são os botões florais. As folhas do hibisco também são utilizadas como alimento, são usadas como planta alimentícia. Ele é azedinha, gostosa, faz salada, faz refogado, é bem gostosa a folha do hibisco também. E em outros lugares, a flor do hibisco, a mesma que a gente usa medicinalmente, os botões fechados, eles são triturados, ele solta uma mucilagem, né, uma pequena, um gel, ele solta, então você tritura bem trituradinho, coloca com açúcar e põe para ferver, então você vai fazer uma geleia de hibisco e também em alguns lugares é muito popular e muito gostoso a geleia de hibisco para passar no pão, passar no biscoito e coisa e tal, é gostoso também. Vamos falar sobre a toxicidade do hibisco. O hibisco faz mal, não faz mal, pode tomar, quanto pode, coisa e tal. Bom, chá de hibisco é a mesma história de todas as outras plantas. É uma colher da planta picada, no caso os botões florais, uma colher de botão picado para cada xícara de água. Então é essa medida que você vai tomar, 1, 2, 3 xícaras ao dia, sem problema nenhum. Em alguns casos especiais a gente vai passar algumas receitas aqui um pouco diferente disso, mas aí você acompanha o vídeo aí, você vai ver as outras receitas. Mas de modo geral, se você quer tomar hibisco, essa é a receita geral. Uma colher do hibisco picado para cada xícara de água, até 3 xícaras por dia, não tem problema nenhum tomar, beleza? Quanto à sua toxicidade, então, o extrato do hibisco é considerado muito seguro, né? Não causa toxicidade, não tem relatos de toxicidade. Apenas em alguns casos deve se ter alguma atenção aí no consumo do hibisco. Por exemplo, pessoas que têm problema de ácido úrico, deve evitar o consumo do hibisco porque ele pode aumentar a produção de ácido úrico. Então se você tem dificuldade de eliminar ácido úrico, sofre de gota, reumatismo gotoso e tudo mais, evite o chá do hibisco. Nesse seu caso não é recomendado. Já homens que têm problema de baixa fertilidade, ou seja, têm dificuldade de produzir espermatozoides, estão tentando ter filhos, né, estão preocupados com isso, não devem consumir o chá do hibisco porque ele interfere na espermatogênese, ou seja, ele interfere na produção de espermatozoides pelos testículos e vai baixar mais ainda a fertilidade. Então, nesse caso específico, homens que querem ter filhos e têm baixa produção de espermatozoides não devem tomar. Homens normais, com produção normal de espermatozoides, não tem problema nenhum. Pode tomar o hibisco nessa medida que a gente está passando aqui, não tem problema nenhum. Por fim, a última ressalva que a gente faz sobre o hibisco é que o consumo excessivo de hibisco, né, se a pessoa usar hibisco demais, por tempo prolongado, ela pode ter problemas do fígado, pode atacar o fígado, tá? Mas é somente se você fizer um uso muito excessivo, né, em quantidades muito grandes e por tempo muito prolongado. O uso normal, nas medidas que a gente vai passar aqui nesse vídeo, não tem problema nenhum. Para começar a falar das propriedades do hibisco, eu vou falar das propriedades antioxidantes dele. O que é um antioxidante? Antioxidante é uma substância que combate radicais livres no organismo. Os radicais livres são substâncias que são produzidas pelo nosso próprio corpo e que são nocivas. Elas, por exemplo, pioram estados de inflamação, doenças que são crônicas, no caso, por exemplo, de dor, de febre, elas pioram esses casos também. Elas são responsáveis pelo envelhecimento do nosso corpo e são responsáveis até mesmo, em alguns casos,
casos pelo desenvolvimento do câncer. Então, combater os radicais livres é extremamente importante para o nosso estado geral de saúde. Por isso, o hibisco é muito recomendado. Nas flores dele se encontra uma substância, que é o que dá a coloração vermelha, chamada de antocianina. E a antocianina é um excelente antioxidante, reconhecidíssimo como um excelente antioxidante. No caso de danos causados ao fígado por conta de medicamentos, de produtos químicos e tratamentos que as pessoas fazem, às vezes danifica o fígado. Por exemplo, tratamento para tuberculose acaba com o fígado. Então, aí nesses casos, o hibisco pode ser consumido como um protetor do fígado. Ele realmente protege o fígado, evita as lesões no fígado. Principalmente no caso de paracetamol, que é um veneno para o fígado, é o paracetamol. Então, para evitar o problema das lesões causadas por paracetamol, às vezes a gente toma um paracetamol para uma dor de cabeça ou para uma inflamação pontual. Mas tem pessoas que têm doenças crônicas que tomam paracetamol todos os dias, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. E isso destrói o fígado. Então, para evitar esse processo, né, esse efeito colateral, tomar o chá de hibisco. Ele consegue inibir essas lesões, tanto no caso do paracetamol, como de outros agentes químicos, e ele evita, inclusive, a fibrose hepática. Como antitérmico, o hibisco também tem uma ação bem interessante, ele consegue auxiliar muito no controle da temperatura no caso de febres. Então, teve uma febre leve e tal, pode tomar um chá de hibisco, vai ser muito eficiente. No caso de eliminar dores, né, sensação de dor, o hibisco também tem uma ação bem interessante, foi testado com cobaias e elas realmente tinham uma redução significativa na sensação de dor. E como anti-inflamatório, o hibisco tem uma ação, ele foi testado com células em laboratório e ele não teve ação anti-inflamatória nenhuma, não foi relatado ação anti-inflamatória. Bom, em outro estudo que eu li, foi testado com humanos, realmente com humanos, e aí sim, como o organismo humano é uma estrutura muito mais complexa do que algumas células num laboratório, aí sim ele teve uma ação muito interessante como anti-inflamatório. Então, para inflamações leves, para dores leves e para febres leves, o hibisco é uma ótima pedida. O hibisco é muito utilizado para o controle da obesidade, regimes de emagrecimento aí sempre utilizam hibisco, é muito comum utilizar hibisco nesses casos. Bom, mas o que é que o hibisco tem então? Ele realmente ajuda na obesidade, ajuda a emagrecer, ajuda a controlar o colesterol? Sim, o hibisco tem uma excelente ação sobre o colesterol e consumir o hibisco progressivamente vai reduzindo as taxas de colesterol no organismo. Principalmente o colesterol LDL, que é o colesterol leve, e os triglicérides. Eles vão sendo baixados, as taxas deles vão sendo baixadas no organismo progressivamente quando a gente está usando o hibisco. Isso é muito interessante porque o colesterol LDL é o colesterol ruim, considerado colesterol ruim, que é responsável por arteriosclerose e por outros problemas aí no nosso organismo. Ao mesmo tempo, o hibisco consegue elevar as taxas do colesterol HDL, que é o colesterol bom, colesterol pesado, o colesterol bom para o nosso organismo. Ele consegue aumentar progressivamente as taxas de HDL. Com esses resultados, a gente confirma uma ação benéfica do hibisco no controle da obesidade e nos regimes de emagrecimento. Vamos falar sobre câncer agora. O hibisco também tem ações importantes no caso de câncer. Algumas células humanas foram levadas para o laboratório e elas foram induzidas a ter mutações genéticas. Essas mutações genéticas são responsáveis pelo desenvolvimento de alguns tipos de câncer. E um grupo de células foi testado com extrato de hibisco e outra não foi colocado extrato de hibisco. Aquelas que usaram extrato de hibisco tiveram uma inibição de 80% nas mutações genéticas, ou seja, evitou 80% das mutações genéticas. E o outro grupo não teve inibição, ou seja, todas elas estavam apresentando mutações no seu DNA e estavam propensas ao desenvolvimento do câncer. Isso faz entender que o hibisco é um tratamento preventivo do câncer. Você pode tomar o hibisco para manter a saúde do seu organismo e evitar vários tipos de câncer. Isso é muito legal. Agora, especificamente tratando o câncer, no caso do câncer do cólon, que é o câncer do intestino, o hibisco foi testado e na fase inicial do câncer do intestino, ele teve uma ação muito eficiente em controlar o desenvolvimento desse câncer, evitar que ele se desenvolvesse, crescesse e se proliferasse. Então, no caso de câncer do intestino, foi testado e funcionou. Outro teste que foi feito foi no caso da leucemia. Células de leucemia foram atacadas com o extrato
do hibisco e elas foram levadas à apoptose. O que é a apoptose? É a morte espontânea das células. As células entram em colapso e morrem quando entram em apoptose. E o chá de hibisco foi responsável por esse processo. Então, isso demonstra que o hibisco realmente tem uma ação antitumoral. Tomar chá de hibisco pode ser um preventivo fantástico e também pode auxiliar no tratamento de alguns tipos de câncer. E agora sobre a pressão alta e hipertensão arterial, que é um problema muito grave, muita gente tem esse problema. O hibisco é um excelente medicamento nesse caso. O extrato das flores do hibisco foi capaz de auxiliar no controle da pressão arterial, causando relaxamento da musculatura lisa. O que quer dizer isso? Em volta das veias e artérias existe uma musculatura. São filamentos de músculo que sustentam essa veia no formato que ela tem. Quando elas estão contraídas, essa veia se fecha e fica um buraquinho pequeno para a passagem de sangue. Quando ela se relaxa, aumenta a passagem de sangue. Com isso a gente consegue controlar a pressão arterial. Quanto mais relaxado, menos pressão o sangue precisa para passar pelas veias. E o hibisco tem essa ação relaxante sobre a musculatura que envolve os vasos sanguíneos. Além dessa ação vasorrelaxante, né, relaxante da musculatura lisa, ele ainda tem uma ação protetora do coração. Ele ainda consegue proteger o coração por conta da ação das antocianinas. Lembra da antocianina? É aquela substância que dá a cor avermelhada às sépalas da flor. E essa antocianina, que é muito presente na planta, tem uma ação protetora do coração fantástica. Ainda sobre a pressão arterial, um exame foi feito com pacientes, com humanos mesmo, foi testado em laboratório e foi feito o chá da seguinte forma: 2 colheres de hibisco, 2 colheres de sopa de hibisco para cada xícara de água. 2 colheres de hibisco, 1 xícara de água. E os pacientes foram tratados durante 12 dias, tomando todos os dias essa xícara de chá. E depois de 12 dias, eles tiveram 11% de redução na média das suas pressões arteriais. Ou seja, sim, teve um resultado muito significativo em controlar a pressão arterial. Tomando 1 xícara de chá por dia. Se a sua pressão é extremamente alta, você tem um problema sério em controlar a sua pressão, tome 2 xícaras ao dia, certo? Mas nesse exame foi feito com 1 xícara e se alcançou, depois de 12 dias, a redução de 11% na pressão arterial. Num outro estudo feito com pacientes também, todos hipertensos, foi testada a relação do chá de hibisco e o captopril. Captopril é um medicamento comum utilizado para controle da pressão arterial. Então a relação entre chá de hibisco e captopril. Como é que foi preparado o chá? Eram 4 colheres de hibisco picado para cada meio litro de água. Então punha lá 500 ml de água, 4 colheres do hibisco e deixava ferver lá, fazia um chá, guarda na geladeira. Como é que os pacientes tomaram? Todo dia, antes do café da manhã, os pacientes tomavam um copo do chá de hibisco. E depois de 4 semanas desse tratamento, tomando um copo do chá de hibisco todo dia pela manhã, antes do café, a pressão arterial dos pacientes estava regulada da mesma forma que os pacientes que tomaram captopril. Ou seja, o efeito de se tomar o chá do hibisco todo dia pela manhã é o mesmo de se tomar o captopril. Então, vale a pena utilizar o hibisco, sim, para o controle da pressão arterial. É um excelente medicamento no controle da pressão arterial. Esse foi o hibisco, espero que você tenha gostado de saber sobre o hibisco, de conhecer mais sobre o hibisco.